Eu queria agradecer a Bárbara. A Bárbara tem sido extremamente cordial. Nós estamos estudando um projeto de estudo com a AstraZeneca, junto com ela aqui no Hospital do Rio, os pacientes transplantados. Ela é muito didática na forma dela falar, discutimos aí em várias reuniões. Ela apresenta tudo de uma forma muito clara. Ela é gerente médica de vacinas e Covid da AstraZeneca. Ela é graduada em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2001. Fez residência no Instituto Fernando de Figueiras, na Fiocruz, e fez oncopediatria pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro também, e fez MBA em Gestão de Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela vai ter uma conversa boa com a Lúcia. Eu vou passar o contato do remoto em seguida. Então, como eu disse, nós começamos um modelo de reunião diferente aqui, que nós começamos quando as pessoas vão entrando online. Nós temos mais de 100 pessoas agora assistindo a sua apresentação. E agora você faz a apresentação formal, depois ainda tem um tempo para perguntas. Queria mais uma vez agradecer muito a sua cordialidade, a forma como você está lidando com esse projeto importante nosso de vacinação no transplantado, e ver se o transplantado que é imunossuprimido tem o mesmo comportamento da comunidade geral. E também destacar, sim, a doutora Lili e a Celinha, também que desenvolveram o programa, desenvolveram a pesquisa aqui na Escola de Medicina, coordenaram aqui junto com a Fiocruz, o programa de vacinação com a AstraZeneca aqui no Brasil, o que possibilitou a disponibilidade da vacina no Brasil. A Lili transformada em herói nacional aqui por essa atividade dela aí. E ela é sempre quietinha, ela nunca fala mais do que... É muito simples, assim, ela fez muito mais do que ela fala. Obrigado, Lili. Obrigado, Bárbara. Vamos começar, então. Obrigada. Então, vou começar aqui, quando a gente vai falar da vacina da AstraZeneca, eu acho que uma das primeiras coisas que gera dúvida é em relação a essa nova tecnologia, e nova eu gosto sempre de colocar entre aspas, porque, na verdade, a tecnologia de vetor viral, ela vem desde a década de 80, tá? Vários estudos com outras vacinas já foram realizados, mas para uma vacinação em massa, realmente é uma tecnologia nova, então é uma plataforma que a gente precisa conhecer um pouquinho mais. As plataformas de vetor viral, né, e aqui especificamente a vacina da AstraZeneca, que antigamente tinha esse nome, AZD1222, o que ela é? Vou pegar um vírus, e aí aqui no caso é o adenovírus de chimpanzé, e a gente vai explicar um pouquinho o porquê disso, e esse adenovírus, ele vai servir como um cavalo de Troia, né? Então, dentro desse adenovírus, eu vou injetar o material genético do SARS-CoV-2, aqui especificamente a fita de RNA da proteína S, tá? E por que da proteína S? A gente sabe que, apesar de existirem outras proteínas de superfície importantes no SARS-CoV-2, a proteína S, ela é a proteína que vai fazer a interação do vírus com o receptor, né, de AC2, e essa interação vai fazer com que o vírus consiga infectar a célula. Então, bloqueando, né, destruindo essa proteína S, a gente vai conseguir com que não haja interação do vírus com a célula humana, então não haja infecção e não se desenvolva a doença. E como é que isso funciona, então? Eu tenho um adenovírus, o adenovírus, ele é conhecido por ser um vírus respiratório, que tem uma alta capacidade de ligação com a célula humana. Então, como um cavalo de Troia, ele é muito bem-vindo, porque ele consegue infectar, ele consegue adentrar no corpo humano muito facilmente. Por que foi escolhido um adenovírus de chimpanzé e não um adenovírus humano? O adenovírus humano é um vírus respiratório comum e que nós somos infectados ao longo da vida diversas vezes. Isso faz com que exista uma imunidade já estabelecida nas pessoas contra o adenovírus. Umas mais, outras menos, mas a possibilidade de haver uma imunidade pré-existente muito grande. Então, pensando nisso, em que a gente pode ter uma imunidade contra o meu cavalo de Troia, né, antes que ele consiga entregar o seu produto, aqui no caso, o RNA do SARS-CoV-2, se optou, então, por escolher um cavalo de Troia diferente, que é o adenovírus de chimpanzé, que é um adenovírus que não causa doença em humanos, e nós não temos uma imunidade
pré-existentes, tá? Então, houve essa escolha de Oxford, né? Essa plataforma é uma plataforma de Oxford, e exatamente por isso houve essa mudança ali do adenovírus humano para o adenovírus símio. Então, essa vacina, ela tem esse adenovírus vivo, tá? Mas esse adenovírus não tem a capacidade de se replicar. O gene, né, o E1 e o E3, que são, principalmente o E1, que é responsável pela replicação do vírus, pela capacidade do vírus se replicar, então formar novos vírus e infectar novas células, ela é mecanicamente retirada desse adenovírus e nós colocamos, então, a proteína S do SARS-CoV-2. Então, apesar desse adenovírus ele estar vivo, nós não consideramos uma vacina de vírus vivo. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de se replicar, nem o adenovírus, nem o SARS-CoV-2. Então, apesar desse adenovírus ele estar vivo, é uma vacina que funciona, que se comporta como uma vacina inativada. E exatamente por isso, apesar de não haver indicação, né, porque a gente precisaria de estudos específicos, não há uma contraindicação específica no uso nem de pacientes mais velhos, muito pelo contrário, né, a gente tem aí bastante dado mostrando que é eficaz, nem de pacientes imunossuprimidos, apesar de ainda não termos dados. E exatamente por esse adenovírus estar vivo, ele infectar a célula e entregar, né, a proteína do SARS-CoV-2 para que seja, então, montada uma estratégia de defesa no corpo humano, que os estudos indicam, e eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, é que nós fazemos uma robusta resposta imune humoral, ou seja, anticorpos, mas também uma resposta celular CD4 positiva de T helper 1. E isso a gente vai ver que é bastante importante quando a gente fala, né, do clearance viral, da resolução ali daquela infecção e também de sustentação dessa resposta imune. Hoje, os estudos mais importantes que a gente tem para discutir, né, são, primeiro, 4 principais estudos que a gente chama do COV001, que foi iniciado em abril no Reino Unido, é um estudo de fase 1-2, onde foi definida a dose e também depois não ser apenas uma dose, serem 2 doses. A gente tem o COV002, que é um estudo de fase 2-3, que foi iniciado no Reino Unido em maio. O COV003, que temos aqui a doutora Lili como representante, então é um estudo que foi iniciado no Brasil, né, um estudo de fase 3 com 10 mil pessoas. Temos o COV005, que foi iniciado na África do Sul em junho de 2020, é um estudo de fase 1-2, um estudo pequeno, mas aqui nós já temos um braço de pacientes que vivem com HIV, então vai ser bastante interessante os resultados. E essa semana tivemos a liberação dos dados preliminares desse estudo de fase 3, com 40 mil pessoas, e que a grande maioria dessas 40 mil pessoas são dos Estados Unidos, mas também temos Chile, Peru, Argentina, Colômbia. Então, esse que vai trazer dados bastante importantes, que corroboram a eficácia da vacina e a eficácia da vacina em uma população mais velha, acima de 65 anos. Então, hoje a vacina ela é aprovada acima de 18 anos de idade, ainda não temos dados pediátricos, esses estudos estão sendo iniciados, e muito provavelmente no segundo semestre desse ano, a gente já deve ter dados de segurança nessa população pediátrica, tá? Então, acima de 18 anos, sem limite superior de idade, são 2 doses de meio ml cada, e a segunda dose pode ser administrada entre 4 e 12 semanas, mas aqui no Brasil, como em diversos outros países, ficou determinado 12 semanas entre as doses, e a gente vai ver o porquê, e eu vou mostrar aqui porquê que a gente deve ficar tranquilo em colocar essa vacinação em 12 semanas. Nenhuma vacina hoje de Covid tem dados sobre intercambialidade, ou seja, começar com uma vacina, até hoje, né, todas são 2 doses, então começar com uma vacina e finalizar com outra vacina. Precisamos lembrar que muitas vacinas não têm esses dados de intercambialidade, mas o que traz aí uma dificuldade maior para essas vacinas com Covid é que elas têm plataformas distintas. Então, se a gente pensar, né, na Coronavac, na vacina da AstraZeneca Fiocruz e na vacina da Pfizer, por exemplo, que já foi liberada, são 3 plataformas absolutamente distintas e nós não sabemos como elas se comportam
com essa mistura. Pode ser mesma coisa, pode ser melhor, mas pode ser pior. Então, em princípio, se começou com uma vacina, se termina com uma vacina. É claro que na falta de vacinas, a gente vai ter um posicionamento aí dos órgãos oficiais, o que a gente deve fazer. Então, na população pediátrica, ainda não temos dados de segurança e eficácia, esses dados já estão sendo coletados, e a administração é intramuscular, tá? Como a maioria das vacinas que a gente tem aí, e não deve ser misturada na mesma seringa, com qualquer vacina ou qualquer outro medicamento. Hoje no Brasil não, no mundo todo, são frascos multidoses, então cada frasco contém 5 doses da vacina, tá? E na população idosa, não só não é necessário ajuste da dose, mas a gente vai ver que a população idosa responde igualmente bem à vacinação. Então, os estudos clínicos de fase 1, 2, o que eles mostraram? Eles mostraram aqui no gráfico, à esquerda, a gente vai ver a titulação de anticorpos antiproteína S, a proteína spike, tá? E aqui, à direita, a gente vai ver os anticorpos neutralizantes. Por quê? São dois conceitos importantes quando a gente fala de vacina. Não basta fazer o anticorpo, eu preciso garantir que esse anticorpo é funcional, porque a gente faz ao longo da vida milhares de anticorpos que não têm uma capacidade de resolver a infecção. Então, além de saber se eu faço anticorpos, eu preciso saber se esses anticorpos funcionam, se eles têm a capacidade de neutralizar o vírus. E aqui, a gente vai ver a titulação, né, e a gente vai ver que após uma dose única, que é esse mais à esquerda, meio rosinha, a gente vai ver que no D0, 14, 28 e 56, a gente tem um aumento da titulação de anticorpos, né, do D0 até o D28 e o D56 já tem uma leve queda aqui dessa concentração de anticorpos. Então, temos uma resposta bastante importante. A segunda dose, ela não foi feita nesse estudo de fase 1 em toda a população, né? Ela foi testada em um pequeno braço, e esse pequeno braço mostrou que, após a segunda dose, a gente tinha um incremento nessa titulação de anticorpos. E se nós compararmos aqui com o soro dos pacientes convalescentes, aqui nessa barra mais à direita, aqui em verde, nós vamos ver que, após a segunda dose, essa titulação aumenta e fica aqui no limiar médio do soro convalescente. Por que eu falo no limiar médio? Porque se a gente olhar aqui na ponta, a gente vai ter umas caixinhas verde mais escuro, que são os pacientes graves, né? A gente sabe hoje que os pacientes que desenvolvem a COVID sintomática e a COVID moderada grave produzem uma maior quantidade de anticorpos. Então, quando a gente olha visualmente falando, né, a gente tem aqui uma proximidade bastante interessante da quantidade de anticorpos produzida por uma pessoa que teve um COVID moderado. Tá? Mas aí a gente vai olhar, mas esse tanto de anticorpos funciona, né? Para que isso vai servir? Isso realmente vai ajudar a gente a resolver a infecção? Então, aqui nós vamos pegar esses anticorpos e avaliar a capacidade dele de neutralizar o vírus, tá? Ou seja, de se conectar ao vírus e impedir que esse vírus faça a infecção da célula, e visualmente isso parece muito com um teste de antibiótico, de sensibilidade antibiótica. E aí o que a gente vê é que após a primeira dose, né, nós temos 91% dos participantes que alcançam uma titulação de pelo menos 80% dos anticorpos neutralizantes, tá? Então, a gente tem aqui uma quantidade bastante interessante, né, 91% da população vacinada que atingiu, isso com uma dose. E a gente vê que com a segunda dose, a gente ainda consegue, né, comparado àquela primeira dose, aumentar essa quantidade de anticorpos neutralizantes, e 100% das pessoas vacinadas com 2 doses alcançaram, então, a capacidade de neutralização. Uma coisa importante que a gente pode deixar para perguntas e respostas depois é que isso aqui não é reproduzido em laboratórios comuns hoje. Então, não adianta a gente fazer sorologia pós-vacina, tá? Não é isso aqui que a gente vai encontrar na sorologia pós-vacina, e a gente pode discutir, então, isso ao final. Mas então, mostrando aqui a primeira grande sinalização de que a segunda dose
deveria ser desejada, né? Quando a gente vai olhar esse outro gráfico aqui, que isso aqui já é do estudo de fase 2, 3, a gente vai ver que isso aqui é pós-dose, né? Então, é a titulação de anticorpos neutralizantes também. Então, nós temos do D0 ao D28, ou seja, após a primeira dose, né, da vacina, todos os grupos, incluindo aqueles grupos 70 anos mais, está respondendo muito semelhante à quantidade de anticorpos de resposta, tá, nos idosos e nos pacientes mais jovens, mas se a gente acompanhar aqui, a diferença é que este grupo que continua subindo a concentração de anticorpos e estabiliza é o grupo que recebeu 2 doses, independente da idade, tá? Então, a gente tem aqui de 18 a 55 e temos os pacientes 70 a mais, 56 a 69. Enquanto o grupo de jovens e pacientes acima de 70 anos que recebeu apenas, pacientes mais jovens, né, então abaixo de 70 anos, né, que receberam apenas uma dose, a gente vê que há uma queda nessa concentração de anticorpos. E aí, nesse momento, se tomou a decisão, então, de passar o que antes o esquema deveria ser de uma dose para 2 doses. O que essa queda da titulação de anticorpos se traduz em eficácia, a gente não sabe, tá? Será que essa queda de anticorpos realmente significa que o paciente vai perder a eficácia da vacina mais rapidamente? Provavelmente, mas quanto tempo e quanto de eficácia a gente não sabe. Só que precisamos lembrar, então, que estamos numa pandemia com milhões de óbitos acontecendo, né? E aqui, infelizmente, milhares atualmente acontecendo por dia, e foi uma decisão tomada, então, de que essa segunda dose dará não só uma maior concentração de anticorpos, mas esses anticorpos vão durar por mais tempo. Talvez os resultados da vacina da Janssen com uma dose só, apesar de não ser a mesma vacina que a nossa, tragam aí uma luz de essa uma dose, se nós tivéssemos mantido essa uma dose, quanto tempo isso duraria, mas a grande questão é que a gente achou que essa segunda dose traz um benefício importante para as pessoas vacinadas, independente da idade. E, além da avaliação celular, da avaliação humoral, nós temos aqui a avaliação celular. Um dos grandes medos da vacina é sempre desenvolver aquela enhanced disease, ou seja, você, uma vez que tomou a vacina e é infectado, você desenvolver uma doença mais grave por conta da vacina. E essa análise de resposta celular traz não só a análise se há resposta celular, mas o padrão de resposta celular também. E o que nós vemos aqui é que há uma resposta celular do tipo T helper 1, ou seja, do tipo que vai fazer um clearance viral, e não há uma resposta celular do tipo T helper 2, que poderia desenvolver um agravamento da doença pós-vacinação. Então, aqui nós confirmamos que nós temos a resposta celular não é modificada com a segunda dose, como a resposta humoral, mas ela é uma resposta basicamente T helper 1, o que é bastante positivo também. Então, esses primeiros estudos de fase 1, 2 mostrou que a maioria dos acontecimentos adversos em relação à segurança foi leve a moderada, geralmente resolvido dentro de alguns dias. As reações locais foram menos frequentes após a segunda dose, ou seja, tomou a primeira dose e fez eventos adversos, a chance de você fazer com a segunda dose é menor. E isso é muito importante quando a gente fala do compliance de doses. A maioria dos eventos adversos são eventos adversos locais, mas há também, principalmente em pacientes mais jovens, e a gente está vacinando uma população de profissionais de saúde mais jovens, né, uma sensação de flu-like, né, então após ali 48, 72 horas de uma febrícula, uma dor no corpo, astenia, mialgia, artralgia pode acontecer, mas ela é autolimitada e normalmente responde muito bem aos analgésicos comuns que nós usamos. A única orientação que a gente dá aqui é use o seu analgésico comum, né? Na verdade, em relação à vacina da AstraZeneca, foi avaliado o uso de paracetamol profilático, tá? Então, a gente recomenda que se use, sim, tá? E evitar os anti-inflamatórios, né? Então, a gente sabe que o paracetamol e a dipirona têm um poder anti-inflamatório pequeno, então eles podem ser usados, mas qualquer anti-inflamatório mais potente, se puder
não ser utilizada é melhor, porque aí a gente já não sabe o como isso pode interferir com a resposta à vacina. E quanto mais velho o paciente, menor a chance de ter eventos adversos, muito em linha com outras vacinas que nós temos. O perfil de eficácia clínica, então, nós temos uma eficácia combinada de 7,4. Por que uma eficácia combinada? Porque é uma eficácia de estudos combinados, e isso já estava previsto, essa avaliação, tá? E é 70,4% de eficácia em prevenir o COVID sintomático, tá? O que é o COVID sintomático? Febre acima de 37,8, com pelo menos um dos sintomas: tosse, falta de ar, anosmia ou algesia, com PCR positivo. Então, essa é a eficácia, mas a gente vem mantendo uma eficácia próxima, bem próxima a 100%, para casos graves, internação e óbito, e esse, na verdade, para qualquer vacina, é o principal endpoint onde a gente quer chegar. A gente não quer que as pessoas internem, tá? Houve uma grande discussão sobre a dose, essa baixa dose. O grupo de baixa dose teve uma eficácia de 90%, o grupo que tomou a dose padrão teve uma eficácia menor, e essa foi a eficácia combinada de 70,4%. Essa baixa dose aqui não foi programada, porém foi discutida, né, com os grupos éticos e regulatórios aqui do Reino Unido. Isso não aconteceu no Brasil foi 100% dose padrão, tá? Mas um dado interessante que posteriormente levou a nós descobrirmos o motivo provável dessa diferença de eficácia, é que 99% desses participantes, exatamente por conta deste erro de dose, eles levaram mais de 8 semanas para fazer a segunda dose, enquanto os pacientes aqui da dose estándar, e o Brasil aqui foi fantástico em manter, né, a programação inicial era fazer de 4 semanas, a gente teve aqui no Brasil a grande maioria dos pacientes vacinados em até 6 semanas, mas posteriormente a gente vai ver que quanto maior o intervalo entre essas doses, maior a eficácia da vacina, tá? E por isso que a bula é entre 4 e 12, mas a orientação hoje é ser entre 12 semanas. Uma dúvida importante que a gente tem de muitos médicos e muitos pacientes mas se eu atrasar, entre aspas, né, se eu deixar para vacinar a segunda dose com 12 semanas, eu não vou estar colocando o paciente em risco? E o que a gente viu é não, né? Então esse aqui aqui em cinza é o grupo do grupo controle que recebeu a vacina contra o meningococo, tá? Não foi placebo a primeira dose do nosso estudo, e aqui nessa linha de baixo foi quem recebeu a vacina contra o Covid-19. E a gente vê que 3 semanas, ou seja, no 22º dia após a primeira dose, nós já temos uma diferença de 76% de eficácia para o grupo vacinado, tá? E essa eficácia se sustenta até 150 dias após. Então, como a gente sabe que a segunda dose deve acontecer aqui com 90 dias, né, com 12 semanas, a gente tem, então, uma sustentação dessa eficácia até receber a segunda dose. E associado a isso, a gente já sabe que a segunda dose acontecendo aqui com 12 semanas, a gente tem um aumento dessa eficácia global. Então, não só podemos deixar para vacinar com 12 semanas, mas até o momento, todos os dados sugerem para a gente que a gente deve aguardar aqui. E nesse momento de falta de vacinação, isso é bastante importante, a gente poder, então, vacinar com 3 meses de separação entre as doses. Então, aqui eu vou mostrar como a gente chegou a essa questão do intervalo da vacina. Esse grupo aqui, à esquerda, é o grupo que tomou a standard dose, a dose padrão, e o grupo da direita é o que tomou a dose baixa no início. E o que a gente vê é que a concentração de anticorpos é muito semelhante em ambos os braços, tá? Então, a concentração, o título geométrico desses anticorpos é muito semelhante em ambos os braços, e a gente nota a tremenda diferença, né, de 22 mil aqui para 63 mil naquele grupo que foi vacinado mais tardiamente com a segunda dose. Então, o aumento aqui é bastante importante quando a gente espera para vacinar esse paciente mais próximo a 12 semanas, tá?
Então, exatamente com isso, a gente viu que isso não está ligado à dose, mas isso está ligado ao tempo entre as doses. E como todos os estudos pré-clínicos e de fase 1 mostraram que a standard dose, ela tem uma resposta melhor e sustenta esses anticorpos por mais tempo, a opção foi manter, então, as 2 doses padrões como a dose a ser feita dessa vacina. Tá? E aqui mostrando a eficácia da vacina mais uma vez, o intervalo entre as doses entre 8 e 11 semanas, 72%, então a gente sobe lá, né, de 70% da global, mas se a gente lembrar, o que tinha menos de 6 semanas era 62%, né, e para 11 semanas a gente chega quase a 82% de eficácia, tá? Então um aumento considerável e é exatamente por isso que para vacina da AstraZeneca, Fiocruz, a recomendação são 12 semanas de intervalo. População idosa, então a gente viu, quem acompanhou a doutora Lili, né, comentando um pouquinho sobre isso, a gente teve alguns países da União Europeia, né, na verdade a União Europeia, ela está fazendo aí uma novela, né, cada semana é uma coisa nova, mas a gente teve aí um questionamento sobre a eficácia da população idosa. Por que esse questionamento aconteceu? Porque diferente do estudo da Pfizer, que o recrutamento foi em paralelo, o nosso recrutamento foi sequencial. Então, nós recrutamos primeiro os pacientes de 18 a 55, depois os pacientes de 56 a 69 e, posteriormente, os pacientes de 70 anos. E isso fez com que, na primeira análise interina, em novembro de 2020, nós ainda não tivéssemos uma quantidade de pacientes acima de 65 anos vacinado para avaliar a eficácia da vacina. Então, não quer dizer que não tinha eficácia e não quer dizer que tinha problemas de segurança. Simplesmente nós não tínhamos um número de eficácia naquele momento para dar, para entregar para as agências regulatórias. E por isso algumas agências, não todas, resolveram então, já que tinham disponível outra vacina, que era da Pfizer, que como fez um recrutamento em paralelo, já tinha mais dados sobre eficácia, optou então por fazer a vacina da Pfizer nessa população mais velha e a vacina da AstraZeneca na população abaixo de 65 anos. Mas, apesar da gente não ter dados de eficácia naquele momento, a gente tinha os dados de imunogenicidade mostrando que os pacientes com 70 anos mais, que é esse verdinho aqui, responde tão bem quanto, né, em concentração de anticorpos neutralizantes as outras faixas etárias. Além disso, a gente mostra aqui os anticorpos de ligação S, então em azul aqui são os pacientes abaixo de 65 anos, em vermelho os pacientes acima de 65 anos, mostrando que, de forma geral, essa concentração de anticorpos é muito semelhante em ambos os cortes de idade, tá? Esse aqui são os pacientes que foram vacinados com menos de 6 semanas, mostrando também grande semelhança entre a concentração de anticorpos e até 8 semanas, e neste grupo, né, do Reino Unido, a gente não teve vacinação dos pacientes mais velhos em longo prazo. Então, a gente só tem esses dados aqui, mas não temos por que acreditar que seria muito diferente a partir de 9 semanas. Tá? Além disso, desses dados de imunogenicidade mostrando que 99,7% e 100% das pessoas acima de 65 anos soroconverteram após 1 e 2 doses, lembrando que essa soroconversão é a soroconversão do estudo avaliado em laboratório, não é uma soroconversão comum que a gente vê aqui. Nós tivemos 3 outros estudos recentes que foram muito importantes para mudar esse conceito e esses países voltarem atrás na vacinação dos idosos. Primeiro foram os dados reportados do Reino Unido e da Escócia, que, diferente do que esses outros países europeus fizeram, eles deram preferência para a vacina da AstraZeneca na população mais velha. Então, os dados da Escócia mostram que a vacina da AstraZeneca foi utilizada na população 75+, por quê? Porque essa vacina estava primeiro disponível, né, no Reino Unido, a vacina da AstraZeneca foi a primeira vacina disponível, e eles começaram a vacinar exatamente aquela população mais suscetível à doença. Então, toda a população 75+, basicamente foi vacinada com a vacina da AstraZeneca, e os estudos mostram uma eficácia acima de 90% nessa população após a primeira dose da vacina.
E essa semana, o resultado dos Estados Unidos, aquele estudo que eu mostrei, com a análise interina, né, de 32 mil já pacientes vacinados, mostrando uma eficácia de 80% em pacientes de 65 anos mais. Então, isso traz, na verdade, que aquela falta inicial de dado pelo modelo dos nossos estudos não condiz com a colocação de que teríamos uma baixa eficácia nessa população mais velha. Perfil de segurança, a gente viu aí também na mídia uma discussão também iniciada na União Europeia sobre os eventos tromboembólicos. Então, eu vou falar um pouquinho dos eventos tromboembólicos, mas o perfil de segurança é um perfil de segurança aceitável, bastante compatível com outras vacinas, com bastante reação, né? A maior parte das reações locais de dor, rubor e calor, mas também com a idade mais jovem, nós temos recebido mais relatos de síndrome flu-like, ou seja, da febrícula, da mialgia, astenia, artralgia. Então, hoje, qual é a orientação que eu posso dar para vocês, né, e que a gente tenta fazer, do que a gente já aprendeu, principalmente em algumas cidades europeias, onde se conseguiu vacinar, por exemplo, um hospital inteiro ao mesmo tempo. O que aconteceu é que 2 dias depois, parte desses médicos ou desses profissionais de saúde não pôde ir trabalhar porque teve essa síndrome flu-like. Então, o que a gente vem orientando é que dificilmente com uma vacina que pode, como todas, né, sabidamente pode haver eventos adversos, você não vacina todo um setor junto ao mesmo tempo. O ideal é escalonar essa vacinação, fazer um rodízio entre os profissionais daquele setor, exatamente para que você não tenha uma baixa dessa população e que, obviamente, afete ao atendimento para a população. Em relação a eventos tromboembólicos, não há nenhuma relação de nenhuma vacina, incluindo a vacina da AstraZeneca, com eventos tromboembólicos. Foi avaliado, né, a vacinação de mais de 20 milhões de pessoas, incluindo aqui o Brasil também, onde foram vistos aproximadamente 300 relatos de eventos tromboembólicos, tá? Em mais de 20 milhões de pessoas. Esses eventos tromboembólicos, em sua grande maioria, exatamente por conta da população vacinada, são em pacientes mais velhos e que apresentam comorbidades. Então, não há casos extremos diferentes do que a gente poderia encontrar. Por exemplo, a única paciente jovem aqui no Brasil era uma paciente lúpica, então também uma doença de base que nós encontramos eventos tromboembólicos. Então, não há nenhuma correlação da vacina com eventos tromboembólicos. Os casos do Brasil, foram 6 casos, foram avaliados não só pela Anvisa, mas pela Sociedade Brasileira de Angiologia também, e não foi encontrada nenhuma relação causal entre a vacina e o evento tromboembólico, mas sim uma relação temporal, ou seja, o evento tromboembólico ocorreu após a vacinação em algum momento, tá? Então, a gente precisa trazer isso muito claro para os pacientes, para que eles não evitem a primeira ou a segunda dose da vacina. Não há nenhuma relação de vacina com o evento tromboembólico, e atualmente a União Europeia pediu a revisão dos dados também da Pfizer e da Moderna, porque quando a gente vai comparar o número de relatos de eventos tromboembólicos que foram relatados, os eventos para todas as vacinas, menos a da Moderna, porque a Moderna foi menos utilizada na Europa, são absolutamente semelhantes o número de casos. Então, todas estão revendo seu número de casos e até o momento nenhuma apresenta relação causal de evento tromboembólico e vacina. Então, a conclusão é que a vacina da AstraZeneca, usada nos pacientes acima de 18 anos, incluindo pessoas idosas e com comorbidades, teve 100% de eficácia na prevenção de formas graves do Covid-19, que incluem hospitalização e morte, apresenta 76% de eficácia 3 semanas após a primeira dose, o que não quer dizer que podemos esquecer da máscara, do álcool gel e do distanciamento social. Lembrar que 76% de eficácia não é 100%, e a eficácia é para o Covid sintomático, não é para infecção e transmissão. Isso pode continuar a acontecer. Então, eu posso tomar a vacina, não adoecer e passar o SARS-CoV-2 para outra pessoa. Então, é muito importante a gente orientar o paciente que a vacinação com qualquer uma não é
um vale saidinha, né? Vale adeus máscara, a gente precisa continuar usando. E a eficácia da vacina mostrou um aumento de até 82%, com um aumento do intervalo entre a primeira e a segunda dose. Lembrando que nos Estados Unidos foi usado o tempo de 4 semanas, e também foi achado uma eficácia bastante importante aqui. Alguns dados sugerem redução da transmissão da doença, esses dados ainda são dados muito recentes, em que é possível que a vacina gere uma redução da carga viral em nasofaringe dos pacientes vacinados, e com isso eu reduziria a chance de transmitir a doença para outra pessoa, mas são dados muito precoces, em que a gente não pode dizer que a vacina, qual o impacto que a vacina vai ter, por exemplo, numa vacinação de rebanho. E esses aqui são os resultados do estudo americano que saiu agora, uma eficácia da vacina de 79% na prevenção do Covid sintomático, 100% de eficácia contra doenças graves ou hospitalização. O resultado de eficácia foi comparável entre etnia e idade, e uma eficácia de 80% em participantes com 65 anos ou mais, e mais uma vez um perfil favorável de reatogenicidade e segurança em geral, com nenhum caso de evento tromboembólico relacionado à vacina também. Então, eu agradeço aqui ao Dr. Medina, ao Dr. Hélio, que fizeram um convite, a toda a equipe da AstraZeneca que me suporta, né, e a todos os participantes, a doutora Lili, um agradecimento especial a ela e a toda a equipe, né, e a todos os participantes do estudo clínico, que trouxe essa possibilidade de tão rapidamente, né, conseguirmos realizar um estudo de fase 3, tivemos mais de 10 mil participantes no Brasil em um tempo recorde, e tudo isso é muito importante para a gente ter esses resultados que eu estou apresentando hoje para vocês. Então, tentei ao máximo aqui correr um pouquinho para a gente ainda ter tempo de fazer perguntas e respostas. Muito obrigado, Bárbara, pela sua excelente apresentação, muito clara, cobrindo assim, os aspectos práticos do cotidiano nosso também, além da toda a parte científica do desenvolvimento da vacina. E agora nós temos 15 minutos para perguntas, para comentários. Sérgio Drive, depois a Érica. Muito bem, muito boa a sua exposição, doutora, esclarecedora. Mas eu tenho uma pergunta em relação ao que está acontecendo no Reino Unido agora, que a AstraZeneca já imunizou mais de 16%, eu não sei o número exato, mas um número grande. Mas a mortalidade dessa terceira onda está aumentando ainda, ela está alta no Reino Unido. Então, eu queria saber, comparando a vacinação contra o distanciamento, qual que é a interpretação da AstraZeneca sobre esse aspecto? É melhor distanciar com ou sem vacina? E é melhor distanciar com vacina? Ou se há alguma interpretação um pouco mais favorável para nós nesse momento? Olha, doutor Sérgio, o que acontece? Nesse momento, enquanto a gente não vacinar um quantitativo, em qualquer país, um quantitativo expressivo dessa população, o distanciamento social ainda será necessário, né? Por quê? Porque primeiro, nenhuma vacina, né, a gente viu ali 100% de hospitalização e óbito, né, muito semelhante às outras vacinas que a gente tem lá, mas isso não impede das pessoas ficarem doentes, né, serem sintomáticas, e a gente sabe que o paciente sintomático, ele transmite mais facilmente. A gente tem, nessa variante do Reino Unido, assim como no Brasil, uma variante com maior transmissibilidade. A maior transmissibilidade significa mais gente infectada proporcionalmente, mais gente grave, né? Então, acho que enquanto a gente não vacinar um quantitativo expressivo da população, e isso só foi alcançado até o momento em Israel, é muito complicado a gente, independente da vacinação, eliminar o distanciamento social, né? Em relação se precisa fazer um distanciamento social mais crítico ou menos crítico, acho que não é a minha área, né? Acho que eu estaria sendo leviana aí em fazer uma colocação de precisamos de um lockdown total, mas obviamente que a gente tem visto no Brasil frequentemente as pessoas
não seguindo o distanciamento social, né? E isso, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto com uma vacinação ainda em níveis mais baixos. Na população vacinada, a gente já vê um impacto positivo, independente da vacina, a gente já vê um impacto positivo no número, numa redução aí de internação e óbito, mas a gente tem a maior parte da população não vacinada. Então, a gente ainda vê um colapso importante do sistema de saúde, tá? Mas acho que até haver uma quantidade considerável da população, pelo menos talvez 50% da população vacinada, muito complicado a gente falar em não distanciamento social, né? Ou não uso de máscara e das medidas já propostas. Tem uma pergunta da ela que nós já tínhamos conversado sobre essa pergunta. Primeiro, é sobre a possibilidade de uma terceira dose, que o Reino Unido tem proposto, e é lógico também um comentário seu sobre como tem sido todas essas variantes. Seguramente a AstraZeneca está estudando a elaboração de uma vacina que já inclui a resposta a essas variantes. Então, vamos lá. A terceira dose, o que a gente imagina é que em algum momento, talvez não uma terceira dose, talvez uma dose de reforço, né, vá ser necessária. Esse é um aprendizado, né, talvez uma melhor comparação que a gente tenha é a vacina da gripe, né, o coronavírus é um vírus respiratório também, que não tem a capacidade de mutação do influenza A, mas ainda assim ele é capaz de mutar, mas independente de mutação, a gente acredita que, de forma geral, tá, independente da vacina que a gente está falando, muito provavelmente ali no 12º mês pós-vacinação, a gente já não tenha uma quantidade de anticorpos aí suficiente, talvez, para prevenir a doença e um reforço anual seja necessário. A gente está chegando agora, tanto nós quanto a Pfizer, estamos chegando agora no final, né, vamos chegar agora o final do primeiro ano do estudo, e aí a gente vai conseguir avaliar esses pacientes que foram vacinados ano passado, como é que está essa imunogenicidade, essa concentração de anticorpos e como eles vão responder a isso. Além disso... Oi. Continua, Bárbara, desculpa. Ah, tá. Além disso, a gente tem a questão das variantes. Estudando a variante do Reino Unido já foi estudada em relação à vacina da AstraZeneca, e o que mostrou? In vitro, há uma redução da neutralização, da capacidade de neutralizar o vírus, porém, em vivo, não mostrou um impacto da eficácia da vacina. Talvez porque a gente não tem um único mecanismo de defesa, né? A gente não tem um anticorpo como um único mecanismo de defesa, não houve um impacto da eficácia da vacina. A variante do Brasil, né, ela foi estudada tanto para a vacina da AstraZeneca quanto para a vacina da Pfizer in vitro também, tá? E o que se mostrou é que a variante do Brasil, apesar das mutações nos aproximarem da África do Sul, a resposta à vacina nos aproximou do Reino Unido. E isso é uma excelente notícia, porque os resultados in vitro da variante brasileira para a vacina da AstraZeneca foi muito semelhante ao que se encontrou na variante do Reino Unido. Então, a nossa expectativa é que a gente não tenha um impacto na eficácia da vacina. Diferente do que foi encontrado na variante da África do Sul, que aí sim, todas as vacinas mostraram uma diminuição importante da neutralização dessa variante da África do Sul, tá? Então, isso a gente espera, né, que a gente também não tenha um impacto nessa eficácia. Agora, é claro que isso aí vai depender, é isso que a gente está falando, da velocidade de vacinação, para que não surja, então, uma nova variante. Então, essa terceira dose, ou uma dose de reforço, ela ainda está sob júdice, né? A gente ainda precisa, a gente não tem dados que corroborem essa terceira dose, mas é aquilo, no momento de pandemia, da gente ver que o número de pacientes continua ou está aumentando, aí vai ser uma decisão de saúde pública fazer uma terceira dose das vacinas ou não. Você já respondeu também a pergunta do Tércio, agora Érica, desculpa. Oi, bom dia a todos. Obrigada aí pela palestra, Bárbara, foi excelente. Na verdade, eu tenho um comentário e duas perguntas. Em relação à trombose, saiu até essa semana uma publicação sobre a agência europeia dizendo que na União Europeia acontecem 100 mil eventos de trombose
por mês, e no Reino Unido 3.000, que essa preocupação realmente não faz sentido, né? E as duas perguntas bem breves existe algum planejamento da AstraZeneca para fazer um estudo tipo mundo real, como a Pfizer fez em Israel? E o que falta para a AstraZeneca ter uma vacina com dose única, já que a tecnologia é a mesma que a Pfizer usa, que é o adenovírus? O que falta para esse passo? Então, vamos lá. Em relação os eventos trombóticos, concordo com você quando você vai comparar, né? Qual foi, desculpa, a primeira pergunta foi? Eu fiquei só na primeira dose. O estudo de mundo real, sim, mundo real. Desculpa. Então, a gente já tem, não da AstraZeneca, mas, na verdade, do Ministério da Saúde, né, no Reino Unido, então já tem 2 estudos de vida real, né, que já foram parcialmente publicados. A AstraZeneca, sim, a gente tem interesse. E eu estou me ouvindo aqui. Mas a grande questão é que na maioria dos países a gente está tendo uma vacinação composta, né, de diferentes vacinas. E isso faz com que fique, às vezes, muito difícil da gente conseguir fazer um estudo de vida real. Então, como a doutora Lili falou ali, né, então Botucatu, ou como o Coronavac fez, né, vacinar toda uma cidade para a gente ver o impacto, mas agora, com essa velocidade de vacinação, e com essa vacinação disseminada de diferentes vacinas, o impacto disso para um estudo de vida real é importante. E, além disso, nesse momento, há um comprometimento de todas as doses fabricadas serem dadas, né, serem vendidas sem lucro. Eu acho que isso é importante, né? A AstraZeneca está vendendo sem lucro, a preço de custo para todos os governos. Então, eu não tenho também doses para fazer um estudo, né, para oferecer além daquilo que a gente já está. Então, acho que todas essas questões, apesar da gente querer, sim, fazer, complicam um pouco a gente fazer um estudo de vida real. Talvez seja vida real demais, né, que a gente está vivendo não tendo dose. Em relação a uma dose, Érica, a ideia inicial era ser uma dose única, tá? Então, é a mesma tecnologia da Janssen, né, da Janssen e da Sputnik, sendo que a Sputnik são 2 adenovírus diferentes. A da Janssen é o adenovírus 26, é o adenovírus humano, só que durante os estudos, esse braço que testou uma segunda dose, a gente viu que ele responde mais e durante mais tempo. E aí veio o questionamento, será que durante uma pandemia é o momento de eu testar uma dose, de eu arriscar uma dose só, né? Ou eu devo, nesse momento da pandemia, oferecer mais durante mais tempo? Acho que os dados finais da Janssen vão ser bastante importantes para a gente entender se a gente deve arriscar voltar para uma dose quando isso tudo estiver controlado ou não, né? Nesse momento, a gente não vê por que voltar para uma dose, já que as 2 doses geram mais anticorpos durante mais tempo. Mas acho que talvez no futuro possa ser uma decisão voltar para uma dose, né? Acho que uma coisa, e a Janssen vai ser muito importante para a gente, os resultados da Janssen, para mostrar se a gente deve dar um passinho atrás e talvez fazer um teste futuro com uma dose. Lembrando que para idosos, a gente ainda acredita que 2 doses vai ser necessário, né? A gente sabe que o idoso, apesar da gente ter visto ali que ele responde igual, acima de 60 anos a gente tem imunossenescência, e muito provavelmente algumas populações, como idoso, talvez imunossuprimido, continuem um esquema de 2 doses, mas eu acho que no futuro é uma questão a ser discutida, sem dúvida nenhuma, não agora, durante a pandemia, quando a gente está tendo esse número de casos e esse número de óbitos, né? Acho que agora a gente está pecando por excesso mesmo, para garantir que a gente está protegendo o máximo possível. Eu tenho algumas perguntas a mais, mas nós chegamos no momento de encerrar, então vou passar a doutora Lili, que a Lili coordenou todo o sistema, todo o programa todo o projeto de estudo aqui no Brasil, e ela é responsável pela possibilidade de ter no Brasil essa vacina disponível. Depois a Bárbara e a Lili fazerem os seus comentários finais. Muito obrigado. Muito obrigada. A Bárbara agradeceu os participantes do estudo, mas eu tenho que agradecer demais a participação da Unifesp nesse estudo. Eu acho que todos aqui entraram no estudo, fazendo parte realmente do estudo para a gente conseguir trazer a vacina para cá. Eu estou vendo vários questionamentos aí,
Se eu posso um pouquinho? Então, na vida real, a gente não tem vacinação em toda a população. Então, o que está sendo estudado agora em Botucatu, que a gente começou as conversações... Bom dia, Medina. Eu quero fazer um questionamento antes de encerrar. Um abraço, Alessandro Barilli. Tá bom, Alessandro. Então, é de fazer uma vacinação em toda a cidade de Botucatu, porque o programa de vacinação Botucatu dos profissionais de saúde, Botucatu tem quase 150 mil habitantes, então nós já tivemos o programa vacinando os profissionais de saúde, e lá tem muito profissional de saúde de faculdade de medicina, então restam ainda uns 90 mil pessoas para você vacinar toda a população acima de 18 anos de idade. É isso que a gente está tentando fazer para realmente vacinar toda uma população para ver o impacto disso nela, na população e nas cidades vizinhas também. Então, talvez a gente consiga ter esses dados de vida real e ver também em relação à cepa circulante, etc. Existe uma pergunta sobre os 3 meses de intervalo, a Bárbara já explicou bem isto, porque a vacina da AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, mostrou que se você aumentar o intervalo entre doses, aumenta a eficácia da vacina. Por que isto ocorre? Né? Você dá um tempo para a resposta maior e o booster ser mais distante. Isso acontece com as vacinas em geral. Então, com isto, a gente tendo a segurança da persistência de proteção depois da primeira dose, você pode tranquilamente fazer a segunda dose mais tarde. Isto possibilita vacinar o maior número de pessoas logo de início. Este foi o esquema adotado pelo Reino Unido quando introduziu a vacina, e este é o esquema que está sendo feito no Brasil. Agora que a gente tem mais vacinas, provavelmente dando sequência, o governo passou a fazer para todas, a Coronavac também, você dá a primeira dose para o maior número possível de pessoas, tá? Essa é a estratégia. A outra é, por que não diminuir a dose na segunda dose para economizar a vacina, né? O que a gente tem feito, que tem observado em vacina, é você diminuir a quantidade na primeira dose. Várias vacinas, vacina de meningo, etc., a gente começou com o maior número de doses, né, no esquema primário, e depois você viu que podia reduzir, né? Então, nesse caso, também, se fosse para escolher, a gente escolheria a primeira dose menor, né, para você não gastar toda a resposta imune e fazer o estímulo maior com a segunda dose, e não o contrário, tá? Mas, com 2 doses cheias, a gente viu que a coisa funciona bem. Por isso que, por fim, se manteve as 2 doses cheias. Tá? A última pergunta do Alessandro. Você está no mute, doutor Alessandro. Desculpa, tá? Bom dia a todos. Eu queria saber o seguinte, se os dados, eles contemplam as comorbidades dos pacientes. Eu sei que a estratégia da vacina é uma estratégia interessante, né, e pertinente, mas eu queria saber se dados, tipo, se o paciente é obeso, se ele tem síndrome metabólica, e ele tem questões que influenciam na epigenética dele, né, que é muito importante em qualquer quadro viral, se isso está sendo contemplado no estudo, né, não só a eficácia da vacina. Com certeza. A gente enxerga nas UTIs aí os obesos, os diabéticos, os hipertensos, os metabólicos, são os pacientes que estão lá, né? Não tem, até lanço uma provocação, não tem jovem nas UTIs saudável, né? Tem sempre um jovem que tem algum tipo de comorbidade. Já vi muito obeso mórbido, ex-bariátrico, não vou me alongar muito, mas eu queria que contemplasse. Não.
Perfeito, doutora Alessandra. Então, dentro dos estudos, sim, tanto os dois maiores, né, que é o 002, que é o do Reino Unido, quanto do Brasil, que a doutora Lili está aqui, a gente, sim, permitiu que pacientes com comorbidade leve a moderada, ou seja, comorbidades controladas, entrassem. Então, a gente tem um perfil de obeso, diabético, pacientes com asma e DPOC, pacientes cardiopatas, dentro dos estudos. Acabou. Desligou seu microfone, Bárbara. Caiu o seu microfone, Bárbara. Oi, a gente não tem, então a gente tem esses pacientes com comorbidade dentro do estudo, mas a gente não tem uma separação de eficácia por comorbidade, tá? Isso ainda não foi avaliado, não sei se será possível essa extrapolação ao final dos estudos, tá? O que não foi permitido nos estudos, então pacientes que não eram controlados, ou pacientes imunossuprimidos, propriamente dito, sejam imunossuprimidos por doença, sejam imunossuprimidos por medicação. Então, apesar do diabético, né, da gente saber que o diabético tem um certo grau de imunossupressão e das pessoas mais velhas terem aí a imunossenescência, o imunossuprimido, como a gente conhece aqui, né, medicamente falando, esses pacientes foram excluídos de todos os estudos, não só da AstraZeneca, tá? Então, a gente tem essa representatividade, sim, dentro dessa eficácia global, então tanto o nosso estudo quanto o estudo americano que veio com essa eficácia de 79%. O que não sei se será possível extrapolar por comorbidade, tá? Se a gente vai conseguir responder desta forma, mas a gente fica muito confiante de que essas comorbidades leve a moderada respondem à vacina e respondem bem, né? Porque a gente teve uma boa representatividade desse grupo no estudo. Então, senão a gente teria caído a eficácia muito, né, se eles não respondessem bem também. Não sei se eu consegui te responder, doutor Alessandro. Você está no mute. Oi, é um viés do estudo, eu entendo, obrigado, viu? Eu queria agradecer a Bárbara, agradecer a doutora Lili, e agradecer a todos os presentes, uma apresentação super esclarecedora em relação ao desenvolvimento da vacina, como que é a resposta e também os aspectos práticos do uso cotidiano da vacina, que se aplica tanto a essa vacina como as outras que estão sendo utilizadas, que estão em desenvolvimento. Mais uma vez, Bárbara, muito obrigado aí pela sua apresentação super didática e pela sua cordialidade assim, com o nosso grupo. A Lili também, estamos aqui competendo com o estudo desde o início. Muito obrigado a todos. Na próxima semana, o Eduardo Krieger, que é o Hospital do Rim, o Hospital de Transplante. Nós estamos só falando de Covid porque é o que está predominando, é o assunto que está mais nos afetando assim, no nosso cotidiano. Afeta a nossa vida pessoal, afeta a nossa vida profissional e afeta a vida de todos os pacientes nossos. Por isso que nós estamos só falando de Covid, que é o assunto mais importante para qualquer um de nós nesse momento. Então, na semana que vem, ainda vai ser nesse assunto, que é marcadores genéticos que envolvem a suscetibilidade à evolução mais grave ou menos grave do Covid. E uma hora eu vou chamar a Lúcia para falar sobre os aspectos econômicos do Covid, o aspecto econômico de qualquer coisa que ela sabe tudo. Muito obrigado, Elsa. Muito obrigado a todos. E até a semana. Obrigada. Muito bom. Tchau.